Mais um vídeo do professor Anderson, Matemática e Afins. Matemática e Afins. O seu canal do YouTube. Funções 6, função afim, os zeros da função afim, gráfico, que é uma reta. Ache os zeros das funções a seguir e indique para que valores de x a função é positiva ou negativa. Né? f de x igual a x mais 4, menos 2x menos 6, 5 menos 3x, 5 mais 3x. E até mesmo, né, para que valores, vai ser o primeiro que nós vamos descobrir, essas funções são nulas ou igual a zero. E a primeira que nós vamos descobrir é para fx igual a x mais 4. Bom, vamos igualar a y, né? Porque fx a gente já entende, né, na hora de fazer o gráfico no eixo x e no eixo y, né, que é y. Né? Quando a gente tiver de falar de função, a gente está se referindo ao eixo y. X mais 4 igual a y0, zero da função. Então, igual a zero. Neste caso, x, passando 4 para o outro lado, será igual a menos 4. E achamos então o ponto para x igual a menos 4, nós temos que y vai ser igual a zero. Para fazermos o gráfico de uma função, nós só precisamos de dois pontos. Né? O próximo ponto, eu vou dizer o seguinte: para que valores de y, x é igual a zero? Né? Aqui, observe que y é igual a zero, nós estamos cruzando o eixo das abscissas, o eixo x. E y é igual a zero, nós estamos cruzando o eixo das ordenadas, o eixo y. Para x igual a zero, nós teremos aqui x igual a zero. Nós teremos que y vai ser igual a 4, porque 4 mais 0 dá 4. Então, para x igual a zero, 0 mais 4, nós temos aqui que y vai ser igual a 4. E, portanto, y vai ser igual a 4. Temos aqui, então, já dois pontos, mais do que suficiente para fazermos o gráfico da função do primeiro grau, que é o ponto menos 4 à esquerda aqui, né? Vamos colocar aqui. Contar 1, 2, 3, 4, menos 4 e 0. Né? Nós temos a origem aqui, a origem 0 é para y igual a 0, para cima é positivo, para baixo é negativo, então esse ponto aqui é um ponto da reta. Aqui bem grande, né, para ficar bem visível. E nós temos o ponto 0, quer dizer, de abscissa 0, que é 0, está aqui, ó, no início aqui, e ordenada mais 4. Vou colocar aqui, se daqui até aqui vale 4, aqui vale 2, 1, 2, 3, 4, que é este ponto aqui. Basta traçar a reta passando por esse. Traçando a reta, uma reta que seja reta, claro, né? Traçando uma reta que seja reta, nós temos aqui, não essa reta que está aqui, puxa vida, é difícil. Bom, nós temos aqui o gráfico da função x mais 4. Esse gráfico tem essa aparência, mais ou menos, é claro, né? E observe bem, daqui para cima, essa função daqui para cima, essa função é positiva.
Observa o eixo y, positivo. Mas daqui para baixo, né, observando o eixo y, ela é negativa. Então, daqui para x à esquerda de menos 4, essa função é negativa. Mas para x à direita de menos 4, esta função é positiva, né? Observe, função, a gente observa o eixo x, eixo y. Função, a gente observa o eixo y. Daqui para cá, para x à esquerda de menos 4, ou igual a menos 4, igual a menos 4 é zero, né? À esquerda de menos 4, nós vamos ter a função negativa, e à direita a função positiva. Então, nós escrevemos que f de x é maior do que zero para x maior do que menos 4. E f de x é menor do que zero para x menor do que menos 4. Bom, aqui nós temos o mesmo gráfico, né? Ele refeito, com mais pontos. Aqui. Observe que nessa função, o a, né, que é 1x, então o a é igual a 1, o b é igual a 4, como nós já vimos anteriormente, né? E como o a é positivo, essa função é crescente, né? Ela é crescente, à medida que a gente aumenta o valor de x, o valor de y aumenta, né? Então essa função é crescente. A positivo, função crescente. Agora vejamos. F de x igual a menos 2x menos 6. Vamos achar a primeira coisa, o zero da função. Então é uma equação, nós vamos fazer uma equação em que esse lado aqui vai ser igual a zero, né? Isso aqui vai ser igual a zero, vou colocar aqui, igual a zero, está aqui. Fica menos 2x menos 6 igual a zero. Vamos passar o 6 para o outro lado, vai ficar mais 6. O menos 2 passa para cá, está multiplicando, passa para cá dividindo. Menos 2. 6 dividido por menos 2, fração é divisão, menos 3. Fizemos essa tabela, né, x, y, para acharmos apenas os dois pontos suficientes para acharmos o gráfico dessa função. Observe, para y igual a zero, nós achamos x igual a menos 3. Então, x, colocando aqui menos 3, né? E y igual a zero. Vai ser exatamente este ponto. E para x igual a zero, nós temos que y é igual a menos 6. Isto por quê? Porque se fizermos menos 2x menos 6, igualando x igual a zero, nós vamos ter menos 2 vezes 0, 0, portanto, menos 6. Então, 0 menos 6. Ok? E achamos o segundo ponto, que é o zero, para x igual a zero aqui, nas abscissas, x é abscissa, nós vamos achar a ordenada menos 6.
a ordenada menos 6. Com os dois pontos, traçamos a reta, que é o gráfico dessa função. Observe que essa função é decrescente, porque se aumentarmos o valor de x, y vai ficando cada vez mais para baixo. Então, diminui o valor de y. Y é a função. Então, a função aqui é maior do que zero. Maior do que zero, ela é para cá. Se x menor do que menos 3, se x vier para cá. Mas se x for para lá, ela vai ser menor do que zero. Tá? Se x for maior do que menos 3. Portanto, achamos aqui o zero da função, que é x igual a menos 3. Definimos para que valores a função é positiva, para que valores que ela é negativa. Né? No caso aqui ela é positiva para x menor do que menos 3 e negativa para x maior do que menos 3. E vamos pensar o seguinte: se eu escrever a função no seu formato geral, y igual a ax mais b, nós temos que a, que é o coeficiente angular, e b, que é o coeficiente linear. Né? A determina a inclinação dessa reta. Mais tarde, nós veremos que A é a tangente cujo ângulo, né, com o eixo x, né, é o arco cujo ângulo é a tangente. Bom, se A maior do que zero, a função é crescente. Mas nesse caso, como A é menor do que zero, a função é decrescente. Decrescente. E B vai ser o coeficiente linear, quer dizer, onde que nós temos o ponto, né, de abscissa zero, o ponto de ordenada B e abscissa zero. Temos aqui o gráfico da função menos 2x menos 6. Né? Nós desenvolvemos agora há pouco. Isso. Vamos passar para frente. Lembrando que A é igual a menos 2 e B, né, o coeficiente angular menos 2, negativo, portanto, função então decrescente. Coeficiente B igual a menos 6, então nós temos aqui abscissa zero, ordenada menos 6. Para f de x igual a zero, nós temos que x vai ser menos b sobre a, que dá menos 6, dá mais 6, dividido por menos 2, menos 3. E achamos então o segundo ponto, que é menos 3 e 0. O gráfico é esse, né? Segue a vida inteira para cá, a vida inteira para lá. Como ele é decrescente, à esquerda da abscissa, que encontra aqui as ordenadas 0, nós temos que a função é positiva. Mas à direita, a função vai ser negativa. Bom, antes de passarmos para a letra C, vamos fazer um estudo genérico aqui da função afim, a função do zero da função, conforme os seus valores. Para y igual a zero, a função é ax igual a ax, né, mais b igual a zero. Aí nós vamos ter ax igual a menos b, x vai ser igual a menos b sobre a. Bom, aqui nós achamos o zero. Se o coeficiente linear, o coeficiente angular for maior do que zero, nós temos a seguinte situação. Aqui nós temos o zero.
que é menos b sobre a. Nós vamos ter que, do lado direito da função, ela é positiva. Aqui nós temos a função, né? E do lado esquerdo, ela é negativa. Portanto, para x maior do que menos b sobre a, f de x, f é positiva, é maior do que zero. E para x menor que menos b sobre a, isso implica que f é menor do que zero. Isto é, f é negativa. Da mesma forma, mas aqui o raciocínio é inverso, se a menor do que zero, nós temos que x maior do que o zero da função, que é menos b sobre a. Isso implica que f é menor do que zero. Já x é menor do que menos b sobre a. Para a negativo, nós temos que f é maior do que zero. Bom, em suma, seria isso aqui. Menos b sobre a neste caso, se x for maior do que menos b sobre a função é negativa, né? Inverso, né, do que acontece aqui. Se for menor que menos b sobre a, que é o zero, ela é positiva. Bom, vamos achar o zero da função. Nesse caso, f de x igual a 5x menos 3x. Nós temos aqui que o a, que é o coeficiente angular, ele é negativo. Então, portanto, a função é decrescente. Né? Pelos estudos de a e b, nós já sabemos disso. O zero da função, resolvendo a equação do primeiro grau, menos 3x, passa o 5 para lá, menos 5 terços, menos 5 sobre menos 3, 5 terços. Positivo. Então, a gente já sabe que o zero é o 5 terços. Como a vai ser igual a menos 3 e, portanto, menor do que zero, nós temos que f à esquerda de 5 terços é positivo, é o contrário, né? E a direita é negativo. Então, para f maior do que zero, nós temos que x é menor do que 5 terços. E para f menor do que zero, nós temos que x é maior do que 5 terços. Aqui, já na letra D, nós vamos ter que bom, como a é igual a 3, nós sabemos que a função é crescente. Né? Se formos usar direto a fórmula, né, do zero, nós temos que x vai ser igual a menos b
sobre A, que vai dar menos 5, o A3, menos 5 terços. Né? Fazendo o estudo de sinal, colocamos os 5 terços aqui. Nós temos que do lado direito, neste caso, vai ser positivo, e do lado esquerdo, negativo. Portanto, f maior do que 0 implica que x é maior do que menos 5 terços. E f vai ser menor do que 0, implica que x vai ser menor do que menos 5 terços. Ok. Vejamos os gráficos dessas funções. Bom, vamos ver o gráfico aqui da letra C. Como A é menor do que 0, que é igual a 3, menos 3, né? A igual a menos 3, menor do que 0, a função é decrescente. Se aumentar o valor de x, o valor de y é cada vez menor. O B, né, que é 5, é onde que se encontra o eixo das ordenadas, né, 0 e 5. E para a função igual a 0, que é esse ponto aqui, nós vamos ter menos b sobre a, que dá 5 terços. Então o ponto é 5 terços. Achado esse ponto. E esse ponto nós temos a reta. Né? Aqui nós já temos, devido também a essa quantidade de pontos já feitos aí, fica assim o gráfico da letra C. O gráfico da letra D, o A é maior do que 0, então f é crescente, né? À medida que aumentamos o valor de x, o valor da função y, que é y, aumenta. B igual a 0, também esse ponto é comum aos dois gráficos, né? Aqui 5, 5, 0 e 5, está aqui. E o ponto que se encontra, que é menos b sobre a, menos 5 sobre 3, então nós temos menos 5 terços e 0, que é esse aqui. Bom, é isto. Visivelmente deu para entender o porquê desse estudo de sinal. Até a próxima. Este é o canal do professor Anderson, de matemática e afins. De matemática e afins. Álgebra, aritmética, geometria e arte. Faça parte. Curiosidade e ciências em geral. Professor Anderson é o canal. Listas de estudos você encontra também. Operações, frações, trigonometria e expressões. Curiosidades e ciências em geral. Professor Anderson é o canal.